Glórias a Deus, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Qual será o tema de hoje? Vamos dizer, Jesus Cristo, o autêntico profeta. Mais uma vez, Jesus Cristo, o autêntico profeta. Antes de mais nada, eu gostaria de lhe convidar, se ainda não for inscrito neste canal, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber novas notificações e mais. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que estas também possam ser abençoadas através da palavra. Sem mais delongas, abramos por gentileza a Bíblia Sagrada, lá no último livro do Pentateuco, a saber, Deuteronômio no capítulo 18, do verso 15 ao verso de número 19. Deuteronômio, no capítulo 18, do verso 15 ao verso 19, que na nova tradução da linguagem de hoje diz: do meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembre que naquele dia em que estavam reunidos aos pés do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Glorificado seja para todo sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu usando um homem, um profeta chamado Moisés. Aqui, amados, estamos diante de uma promessa feita por Moisés. Deus usa Moisés dizendo que iria levantar outro profeta. E o que é profeta? A palavra profeta pode ser traduzida em duas línguas. Primeiro, no grego, profetes, que quer dizer alguém que anuncia. E no hebraico, nav, que quer dizer aquele que fala. E era isto que Deus estava prometendo para o povo de Israel: um profeta. Este profeta, ele deveria nascer do povo de Israel. E este profeta deveria ser parecido com Moisés. Em que aspectos ele deveria ser parecido com Moisés? Ou em que características? Primeiro, como Salvador, visto que Moisés salvou o povo de Israel dos egípcios, como legislador, já que Moisés apresentou a lei de Deus ao povo como guia, e nós sabemos que foi uma das evidências do ministério de Moisés, onde ele guiou o povo de Israel à terra prometida, e deveria ser profeta propriamente dito, porque Moisés foi boca de Deus ao povo de Israel. Juntando essas informações, nós vamos também no Novo Testamento, que é uma confirmação do Antigo Testamento. Vamos lá quando Estevão estava sendo apedrejado. Ele citou esse texto. Quando Pedro, em uma certa ocasião, estava pregando, ele citou esse mesmo texto. Então podemos entender, através dessas comparações, que este profeta não é apenas mais um profeta como foi Jeremias, mais um profeta como foi Isaías, mas o profeta dos profetas, que é Jesus Cristo, o profeta autêntico, o profeta verdadeiro. Assim como Moisés, Jesus, ele é Salvador, ele salvou a humanidade. Jesus é legislador, ele tem apresentado a lei de Deus a todos o quanto puderem compreender através da sua palavra. Está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Assim como Moisés, Jesus tem guiado o seu povo, a nós, para estarmos rumo à terra prometida, que não é a terra prometida do povo de Israel, mas sim o céu de glória, onde Jesus afirma: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É para lá que nós, que estamos nos esforçando nesse processo de santificação, dia após dia, estamos indo. E vamos observar que Jesus Cristo foi boca de Deus, já que ele encarnou, negou essa natureza de Deus, passou a ser profeta, dizer aquilo que Deus estava querendo
a toda a humanidade, não somente a Israel, mas também alcançando aos gentios. A grande questão é: o que Jesus fez como profeta? Quando vamos responder a esta pergunta, vamos lá para Lucas, no capítulo 4, versículo 18 a 19, o mesmo texto que foi extraído do profeta Isaías, onde Jesus proferiu estando na sinagoga e disse: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão presos e também oprimidos, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O que nós podemos entender como sendo um grande feito do profeta autêntico Jesus Cristo? Ele anunciou a salvação a todos, não foi somente aos ricos, não foi somente aos sábios, não foi somente aos influentes, a todos. Ele veio ungido, ele recebeu o Espírito Santo depois que foi batizado nas águas, e ele veio com a única missão de pregar as boas notícias de salvação a nós. Ele veio para anunciar a liberdade da maior escravidão que se chama pecado, e que a humanidade ainda está com essa questão a se resolver. Enquanto esta humanidade não vê através da palavra de Jesus, ele jamais vai ser liberto, até porque, se pois o Filho vos libertar, João 8, versículo 36, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade é quando Jesus nos liberta de todo o pecado, de toda a opressão. E Jesus ele veio para anunciar a salvação. Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, um dos feitos de Jesus como profeta foi anunciar a salvação a todos. O segundo feito está lá em João capítulo 14, no versículo 24. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus transmite a palavra de Deus. Um profeta não é aquele que é boca de Deus. Jesus Cristo foi boca de Deus à humanidade e tem sido até hoje boca de Deus para a minha vida e para a sua vida. Terceira instância, terceiro feito de Jesus como profeta, ele anunciou acerca dos eventos futuristas. Visto que um profeta também é conhecido como vidente, é só lembrar de Samuel, que ele revelou coisas que só Saul e seu pai Quis sabiam. Mas nós vamos ver que nesse episódio, onde o Quis, o pai de Saul, perde o seu jumento, Deus ele usa como estratégia para levantar Saul como o primeiro rei de Israel, que governou Israel por 40 anos. Então Jesus ele não anunciou apenas aquilo que o coração dos homens escondiam, porque em muitas passagens evangelísticas nós vamos observar que Jesus não precisava nem perguntar nada aos homens, porque através do Espírito Santo, ele como profeta entendia aquilo que os homens pensavam a seu respeito. O certo é que lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 30, vai dizer: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Jesus Cristo um dia virá, ele mesmo que falou. Ele veio a primeira vez para santificar a humanidade, para perdoar os transgressores. Na segunda vez, ele vai vir não só como advogado, não mais como advogado, melhor dizendo, mas como juiz, que vai buscar os perdoados, que vai buscar os salvos. Então, prepare-te, Jesus está voltando. Nós precisamos viver em santificação, porque sem santificação ninguém verá a Jesus. Eu posso dizer, nenhum líder eclesiástico, nenhum homem, nenhuma mulher verá Jesus sem santificação, porque ele anunciou que ele voltaria, ele anunciou aspectos de coisas que aconteceria, que são chamados princípios das dores. É só você ler em Mateus no capítulo 24. Então, o que Jesus fez como profeta? Anunciou a salvação a todos.
Jesus ele transmitiu não as suas palavras, mas as palavras de Deus. E Jesus anunciou eventos futuros, onde nós podemos destacar que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Será se temos vivido em santificação? Se não, arrependa-se hoje, neste momento, porque Jesus está voltando e só vai subir em santificação. Fique com essa palavra, que nós podemos entender que foi proferida pelo autêntico profeta chamado Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando hoje e sempre.